e entender que é um mercado realmente que transforma vidas, né? E aí, claro que ele começa através da educação. Sem educação, no mercado imobiliário não adianta nem entrar. Você, Não. por sorte, você joga na Mega Sena, que eu acho que vai ser mais fácil. Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio aqui do Vistoria Cast. Muito prazer, meu nome é Aline Mendes. Eu sou especialista em vistorias humanizadas e preventivas e apaixonada pelo mercado imobiliário e na conscientização da vistoria em toda a jornada da locação. E hoje chegamos ao nosso episódio número 14. Estou aqui com um convidado super especial. Hoje o tema é educação imobiliária e o papel do IBREP na transformação do mercado. Eu já quero apresentar aqui o meu convidado, para que vocês venham comigo nesse bate-papo, para que vocês também se enriqueçam com esse conteúdo que eu tenho certeza que vai transformar aí o dia a dia de vocês. Então, o meu convidado, ele é hoje um dos mais influentes do mercado imobiliário atual, Diogo Martins. Ele é CEO do IBREP, que é um instituto que há 19 anos vem formando e transformando profissionais em todo o Brasil. Em 2024, ele foi reconhecido como um dos 100 influentes do setor do mercado imobiliário na categoria de inovação. Vamos entender juntos aqui o que está por trás dessa trajetória do Diogo, que inspira aí o mercado imobiliário hoje e com a maior influência hoje aqui também, trazendo para vocês, aqui tendo a oportunidade de trazer aqui para vocês essa trajetória, esse bate-papo aí que eu tenho certeza que vai ajudar vocês no dia a dia. Diogo, seja muito bem-vindo aqui no VistoriaCast. Muito obrigada pela tua participação. Obrigada por aceitar o convite aqui de trazer toda a tua trajetória, que eu tenho certeza aí que vai contribuir bastante para o nosso conteúdo. Obrigado, Aline. É uma satisfação estar aqui com vocês, com todo o pessoal da Rede Vistorias, né? Com o Henrico, com o John, com o Paul. E agora com você, poder bater um bate-papo sobre o mercado imobiliário, que é algo que nos encanta, né? Não só nós do IBREP, como o pessoal da Rede Vistorias também. Então, é muito gratificante para nós poder participar também. Legal, e o BREP é muito importante para o mercado imobiliário, né? Então, tem tudo a ver, né? A Rede Vistorias aí, junto com o IBREP, tem grandes projetos também, grandes conteúdos para o mercado. A gente também, eu particularmente, gosto muito da educação, da reeducação também de profissionais do mercado imobiliário, para levar uma solução, para construir um mercado também muito mais transparente, com profissionais capacitados, né? Então, a gente tem o mesmo objetivo, tenho certeza que vai ser muito legal aqui essa conversa. E, Diogo, para começar ali, conta para nós como que começou a tua trajetória junto com o IBREP, o que te fez apostar na educação dentro do mercado imobiliário. Então, Aline, a minha história no mercado imobiliário, ela é talvez como muitas outras, quando eu comecei, né? É uma história familiar. Ah, Né? sim. O meu tio foi presidente do Cresci Santa Catarina e diretor e vice-presidente do Conselho Federal de Corretores de Imóveis, mas há 19 anos atrás ele me convidou para vir trabalhar com ele e na época ele tinha uma pequena escola em Santa Catarina e eu vim para ser office boy, né, na escola que ele tinha. E em algum tempo eu fui demonstrando valor, fui demonstrando também interessado, né? Sim. Tanto no trabalho com ele, quanto no mercado imobiliário. Legal. E aos poucos eu fui crescendo e de office boy, depois de, agora fazem 19 anos, mas depois de pouco mais de 15 anos eu me tornei CEO de um grupo que possui escolas em 8 estados, uma faculdade e cursos em outras áreas. Mas comecei lá de baixo, graças à ajuda e ao convite do meu tio, que era do mercado imobiliário. E aí, dentro do IBREP, depois já de algum tempo conhecendo, a educação imobiliária já é apaixonante, realmente. A educação é apaixonante. Sim, né? Com certeza. É muito bom. Eu sempre falo que é muito bom você trabalhar com aquilo que traz felicidade para os outros. Né? Sim, sim. Não que quem trabalha com dor não seja importante, é muito importante. Sim, sim. Mas para você, enquanto profissional, poder promover felicidade, realmente te encanta, né, a sua carreira. E aí foi a partir disso que eu tive essa oportunidade de entrar, me encantar e hoje trazer grandes projetos para o mercado imobiliário.
Legal. E educação transforma, né? E a gente, com o nosso conhecimento, consegue a gente consegue levar isso para dentro do mercado, para que eles consigam ter essa capacitação e estarem preparados para enfrentar, né? Hoje, clientes, hoje tem muita exigência no mercado que precisa de profissionais preparados para poder encarar essa realidade, né? Então, eu acho que a reeducação é algo que, com certeza, aí a gente entra na outra pergunta, o que te motivou, né, a seguir nessa missão hoje já por quase 2 décadas, assim, e estar aqui, pensar assim, estou no lugar certo. Por muito tempo, Aline, eu tratei disso como sem entender o propósito. Tá. Então eu sempre olhava para dentro como uma empresa. Então, qual que o processo que eu ia fazer que ficaria mais fácil para os meus colaboradores? Qual era a ação que eu poderia trazer que ia trazer economia para a empresa? Uhum. Chegou um momento que me deu um estalo e eu chamei, né, na época o Celso estava à frente ainda, meu tio, do Instituto, e eu falei, olha, acho que está na hora de nós olharmos para a educação. E olhando para a educação, nós começamos a mexer em materiais de estudo, professores. Uhum. E naquela época, ainda seguindo uma legislação que o Conselho Federal de Corretores de Imóveis tem, indicando qual é o conteúdo para a formação de um corretor de imóveis. E assim nós fizemos, seguimos aquela legislação que, confesso, depois acho que vamos ter oportunidade de contar essa história, mas era insuficiente. Uhum. Mas com aquela legislação nós fizemos muito. Então nós fizemos um material de qualidade, nós fomos uma das primeiras escolas a botar vídeo, né, para os alunos na educação à distância, na formação de corretores de imóveis, livros em formato revista, deixou mais lúdica a educação Importante. e assim começou a transformar o IBREP que nós vemos hoje. Legal. Até que chegou um momento que nós fizemos toda uma mudança por dentro e aí nós olhamos e falamos, tá, mas tá lindo esse envelope, mas precisa ser num todo. Uhum. E aí é onde partiu toda a mudança para ver o que para o IBREP que é hoje. E hoje o IBREP que você vê na rede social, que você vê no YouTube, né, num canal que nós temos, acho que é o 5º maior canal para corretores de imóveis do Brasil, Corretor Conteúdo, vendo nas redes sociais do IBREP, ou em conteúdos do IBREP, aquilo ali é o IBREP num todo, é uma essência do Entendi. IBREP. Isso você já conhece, você Sim. sabe que é o que demonstra, porque antes não era. E essa meia-culpa foi feita. Eu acredito, assim, que é uma fonte segura de informação, né, Diogo? Porque o canal do YouTube lá, tive o privilégio de gravar um vídeo lá também, falar um pouquinho de vistoria, né, passar um pouquinho do meu conhecimento. E aí eu vejo que tem tanta informação hoje na internet, tem tanto lugar, assim, que a gente pode ir atrás de, eu quero ser corretor de imóveis, né? Mas aí tu acaba indo por meios que talvez tu vai acabar desistindo logo ali, porque não é só sobre a parte técnica, mas também sobre o que vai te ensinar ao longo desse processo de corretor. É que assim, ó, conteúdo, tá, na internet você acha de tudo. Bons conteúdos ruins. Você vai ter conteúdo de toda forma. Gratuito, você não precisa nem desembolsar por isso. Exato. Então, o grande papel das instituições de ensino, e nem vou falar só do mercado imobiliário, porque eu sou conselheiro do Conselho Estadual de Educação de Santa Catarina, então, que é o órgão que regulamenta e legisla e autoriza as escolas a funcionar. Então, eu vou falar na educação como um todo, Tá. né? Principalmente na educação profissional. Você precisa ter uma escola que saiba fazer uma boa curadoria de conteúdo. Então, você ter uma boa curadoria de conteúdo, uma boa curadoria de professores, Exato. e que deu direcionamento para você seguir a carreira, é o que vai fazer diferença. Então, se você quiser só procurar conteúdo, você não precisa gastar com isso. Você vai na internet, você vai buscar, se você tiver a capacidade de fazer boas curadorias e entender o que você realmente quer, o que você precisa, na internet tem, você não precisa pagar para ninguém. Sim. Agora, claro que um curso como o técnico de transações imobiliárias, que é um curso obrigatório para quem deseja ser corretor de imóveis, né, por lei, é uma situação que pode ser apenas um diploma. Sim. E pode ser um diploma com muito conteúdo, que é o caso do IBREP. Né? Então, agora, você já é corretor de imóveis, você como um vistoriador, vamos dizer assim, o próprio vistoriador, ele vai ter bastante conteúdo. Agora, se ele seguir, né, um treinamento da Rede de Vistorias, da Aline, a curadoria, o caminho para o sucesso, ele já foi alcançado por alguém.
você exato. vai dar o trilho mais rápido. Isso, é verdade. É verdade, eu falo isso assim por experiência própria, né? Quando eu comecei no mercado imobiliário, foi em 2008, e eu sempre trabalhei na parte de vistorias. Sempre assim, eu dizia assim, depois que o imóvel era alugado, entregou, o inquilino pegou a chave, aí vem para mim. Aí eu cuido da manutenção, cuidava da parte da desocupação, da vistoria, enfim. Então, assim, e era muito eu aprendi na prática, não tinha um curso, alguém que tivesse uma referência para me ensinar isso, né? Então eu vejo que tinha essa deficiência no mercado e hoje poder colocar ali uma experiência e ser realmente uma fonte segura de informação por quem já vivenciou aquilo, eu acho que é muito importante. Eu acho que esse cuidado que vocês têm também com as pessoas que vão passar as informações, né? Porque, afinal de contas, pode ser a Aline que fala, mas está lá no canal do IBREP, né? E se está no canal do IBREP, a gente confia. É isso aí. Eu posso até te contar uma história rápida, Por favor. porque eu gosto de ser muito grato às pessoas que ajudaram muito na nossa história. Uhum. E tiveram duas pessoas em 2018 que foram fundamentais para essa mudança do IBREP, que foi o Rafael Landa e o Guilherme Machado. Uhum. Eu estava com os dois em Portugal fazendo um evento e eu escutando os dois falar sobre vídeo, conteúdo e vídeo e tal, e eu falei, o que vocês estão falando aí? O IBREP não tinha nada nas redes sociais em 2018. E aí eles me explicaram, olha, daqui para os próximos anos, vídeo vai ser muito importante. E aí eu chamei o Rafael Landa e falei, olha, eu gostaria de fazer um projeto desse para o IBREP. E qual que foi por que nasceu o corretor conteúdo? Porque o corretor conteúdo no YouTube, ele nasce para trazer para o IBREP uma referência de conteúdo. Então, quando você procurar algum conteúdo, você vai ter um conteúdo feito por uma instituição de ensino que vai estar validando. Então, você ser referência de conteúdo me trazia uma bagagem, né, um respaldo de uma instituição de ensino confiável para quem está buscando ser corretor de imóveis. Entendi. E assim começa toda a transformação do IBREP. E aí o IBREP, ele não acompanha naquela época o corretor conteúdo. O corretor conteúdo ficou um projeto tão legal que a gente chegou uma hora que nós olhamos, olha, nós queremos ser o corretor, o IBREP quer ser o corretor conteúdo. E aí nós resolvemos jogar todo o modo que nós fazíamos no IBREP no lixo e transformar o corretor conteúdo no IBREP. Entendi. E a primeira coisa que nós fizemos foi mexer com a marca e o site, e ficou lindo, ficou maravilhoso, mas por dentro não era assim. E aí olhamos para dentro novamente e falamos, então vamos mexer em cultura, mexer na nossa sede física para que as pessoas possam viver essa cultura que nós queremos pregar, e ficou pronto. Aí daqui a pouco chegou um terceiro ponto, que foi o conteúdo do curso. Poxa, nós somos referência em conteúdo na internet, nós temos uma boa cultura interna, quem nos olha nas redes sociais, no site, nos acha uma escola descolada, uma escola inovadora. Isso. Uhum. Mas o conteúdo é o mesmo do início dos anos 2000. Não o conteúdo em si, mas a grade, atualizada, mas aquela grade. Porque nós seguimos sempre a resolução do Conselho Federal de Corretores de Imóveis. Não é? Então, naquele momento, sempre as escolas levam a culpa pela formação dos corretores de imóveis não ser adequada, né? Tem muito disso. E eu sempre fiquei muito bravo. Porque eu falei, olha, eu trabalho, invisto em conteúdo, em qualidade, e por que eu sempre sou colocado na mesma cesta das escolas que não tem isso, né? Chegou uma hora que teve um artigo do Denis Levati no Imob Report, um pouco antes da pandemia. E ele fez uma crítica aos cursos, ligando muito ao conteúdo que era ofertado da mesma forma desde os anos 2000. E aquilo me virou uma chave e a carapuça serviu. Eu falei, olha, ele está correto. Quem criticava antes estava correta. Mas não é o IBREP que é o culpado sozinho. Desculpa, não são as escolas que são culpadas sozinhas. O sistema Confesse-Cresce tem o seu papel de não ter atualizado essa resolução lá desde o início, não ter trabalhado com o MEC para atualizar um catálogo nacional de cursos técnicos que o MEC lança a cada 2 anos, e ali pode trazer novos elementos. Inclusive está sendo feito agora com a participação do sistema Confesse-Cresce pela primeira vez. Que legal. Então tem o próprio imobiliária que contrata o corretor e diga, faça em qualquer escola.
Você vai num hospital, você vai num escritório de advocacia que eles não vão dar valor para a formação daquele profissional? No mercado imobiliário não se dá, infelizmente. Deveria. Deveria. Então, o próprio corretor, o próprio aluno, que muitas vezes quer pagar pelo mais barato, pelo mais fácil, em vez de se preocupar com uma formação. Então, eu entendi que a cadeia inteira é viciada. E eu falei, tudo bem, eu posso aceitar e continuar do jeito que eu estou, ou eu posso fazer alguma coisa, pelo menos eu ser o primeiro a levantar a mão e dizer que eu vou mudar. E aí nós fizemos isso. Então, entendendo isso, nós fizemos uma pesquisa, contratamos uma empresa de curadoria, fizemos uma pesquisa para entender quais eram os conteúdos que um corretor de imóveis da atualidade precisava. Então, como esse conteúdo que nós tínhamos e que o COFES orientava era dos anos 2000, quase não tinha nada de internet. Imagina, 2020 alguma coisa, 95% das transações passam pela internet. Você precisa ensinar isso, não é? Então fizemos um grande apanhado, escutamos construtoras, incorporadoras, donos de imobiliária, corretores mais antigos, corretores jovens, estagiários, COFES, Cresce, mercado internacional, mercado nacional, compradores de imóveis. Acho que nenhuma escola nunca escutou um comprador, um cliente imobiliário. Entendi. E aí nós entendemos que o mercado imobiliário precisava de uma formação humana. Eu pego um pouquinho aqui de vistorias humanizadas, vou roubar da Aline, mas ficou muito isso, Aline. Faltava um módulo sobre pessoas. Porque quem vende o imóvel é o proprietário. Sim. Um corretor de imóveis, ele faz a intermediação, ele atende, ele vende um serviço para pessoas. Então ele precisa entender de pessoas. E nenhum curso, agora exceto o IBREP, trata sobre pessoas. Então o IBREP lançou a sua nova grade. Antes de lançar, pegou a pesquisa, fez uma nova grade, levou ao sistema COFES Cresce, olha, está aqui uma pesquisa atualizada do que é necessário. Foi feito um pequeno ajuste? Foi, não dizer que não, mas não o suficiente. Mas nós fizemos por nós. Então nós fizemos um novo curso TTI. Então, o TTI é o curso técnico de transações imobiliárias, que é para quem deseja ser corretor de imóveis, obrigatório. Fizemos esse novo curso. Esse curso, ele tem 4 módulos, que é o módulo técnico, o módulo números, o módulo pessoas e mais um módulo, meu Deus, eu tinha que saber isso de cabeça. Técnico, pessoas, números... Bom, agora me falhou aqui Daqui a pouco vem, daqui a pouco vem. Exatamente. Mas, principalmente, o módulo pessoas. Tá. E esse módulo pessoas, ele tem PNL, pós-venda, como cuidar de si também, né? Sim. Então, esse foi um marco onde o IBREP se distancia das demais escolas de formação do mercado imobiliário e traz um curso que ninguém mais trouxe para o mercado imobiliário, com 45 professores de mercado curados. Se você entrar no site lá do ibrep.com.br, você vai ver todos os professores que nós temos lá, professores conhecidos, espalhados no Brasil todo. Então, essa mudança se completa do IBREP com o conteúdo. Sim. E é um curso vivo, então a cada mês ou a cada 3 meses eu estou atualizando o conteúdo, trocando professores. Quer ver agora inteligência artificial? Então eu já estou inserindo conteúdo de inteligência artificial no nosso curso, porque a gente entende que a profissão é dinâmica. Né? O corretor, por mais que ele precisa saber de pessoas, ele precisa saber prestar um serviço para essas pessoas, e aí envolve a parte técnica. Exato. Né? Então, foi a história de transformação do IBREP. Nossa, muito bom. De 7 anos, nos últimos 7 anos. Legal. E eu ouvindo tu falar, eu penso assim que a minha história com a vistoria, né? Eu estava até na outra entrevista eu fiz aqui com o John e a gente estava falando sobre o seguro e sobre a jornada da locação. A minha história com a vistoria vem muito nessa ideia assim que eu defendo muito essa questão de não é só o técnico, de que precisa ter o lado humanizado, não é só o cara ir lá e fazer uma vistoria, ele tem que entender todo o entorno, né? Todo o contexto que leva a vistoria a ter uma validade jurídica, a vistoria ter resguardar todas as pessoas, ela ser imparcial e também a própria pessoa estar motivada para fazer esse trabalho, que isso vai refletir diretamente no resultado dela, né? Então, é necessário essa transformação, e aí tu falando faz muito sentido para mim, assim, que eu vejo, poxa, legal, que não é só eu que estou pensando que, assim, que não é só ir lá e dizer se essa parede é para pintura nova ou usada.
se ele colocar e colocar uma informação errada, isso pode afetar de maneira negativa aquele inquilino no final da locação, seja daqui a 1 ano, daqui a 5 anos, daqui a 10 anos. Então, precisa ter um envolvimento como um todo, sabe? E aí, quando a gente fala de lá nos anos 2000, né, e ali sobre que a função do corretor era um pouco mais limitado ali dentro da imobiliária, a função do vistoriador também era só uma função dentro da imobiliária, e hoje ela se espalha no mercado como uma profissão autônoma e as pessoas, né, acabam que levam isso, carregam isso como sua fonte principal de renda, e a gente tem que estar aqui. Eu me sinto na obrigação de levar esse conhecimento e essa conscientização para o mercado através da educação, né? E não só ensinar e dizer, não, vistoria, vai lá e tira foto e pronto. Não, é conscientizar realmente a pessoa a tratar como um todo, né? No humanizado mesmo, assim. Bem legal, a gente tá bem alinhado, né? Que bom. Ô, Diogo, e assim, você foi reconhecido, né, como 100 mais influentes do mercado imobiliário em 2024. Parabéns por isso. Na categoria de inovação, tem tudo a ver aqui. O que esse reconhecimento, assim, representa para ti? Eu acho que não representa só para mim, né, Aline? Eu não faço o IBREP sozinho. Sim. Representa para toda uma equipe que está comigo, tentando realmente transformar o mercado através da educação. Se tem algum, pode ser clichê, mas se tem realmente alguma coisa que transforma, é a educação. Sim. Né? Então, para nós do IBREP, é um reconhecimento de um trabalho de anos, né, que nós temos feito, e dessa história de que as escolas eram culpadas, e talvez seja a primeira escola, ou um representante de uma escola a receber um reconhecimento deste, e também trazer a educação como inovação, porque muitas vezes a gente pensa, inovação é tecnologia. Não, né? Não. Inovação são ações, independente da área. Sim. Então, nós inovamos ao trazer uma nova formação imobiliária. E eu liderei isso, liderei essa transformação no IBREP, e o prêmio é para pessoa física, né? Se fosse para pessoa jurídica, tenho certeza que o IBREP todo merecia ter ganho, não eu. Mas representou, foi muito significativo. Foi a coroação de um trabalho Sim. de equipe de anos, e que nós esperamos estar agora por mais tempo, porque Sim. nós queremos continuar inovando na educação imobiliária brasileira. E aí eu estava falando também que, assim, eu acho que a inovação, a tecnologia, ela te ajuda com os dados, mas eu acho que a gente tem que entender esses dados e colocar isso como um plano de ação, né? E aí, assim, dentro do IBREP, assim, essas mudanças ou projetos que tu fez, acredito que essa que tu falou, a mais recente, é um divisor de águas dentro do IBREP. É um divisor de águas. Agora, nada mais se faz dentro do IBREP sem medir, sem ter dados. Entendi. Né? Então, uma das coisas que nós fizemos recentemente foi ouvir alunos e ex-alunos do que eles pensam da presença deles no mercado imobiliário para daqui a 5 anos. E nós tivemos insights maravilhosos. Né? Tivemos insights de que realmente o papel da imobiliária se transforma nesses próximos 5 anos, já vem se transformando, mas não porque a imobiliária quer, e sim porque o cliente dela, vamos dizer, o corretor de imóveis que ela bota ali dentro, que ela precisa servir para que ele busque clientes, ele está vendo de uma forma diferente. Então, mais de 50% ou quase 70%, se eu não me engano, daqui a 5 anos se vê aí, fruto de pesquisa dentro do IBREP, se vê como um corretor autônomo. Sim. Ou dono de imobiliária. Isso. Ele não se vê dentro de uma imobiliária. Isso. Só que para a jornada inicial, ele acha muito importante estar numa imobiliária. Ou seja, muitas vezes o dono da imobiliária reclama, né? Que ele ensina e depois o corretor aprende e vai para outro lugar. O dono da imobiliária talvez tenha que se conscientizar que esse é o papel dele. Sim. E que muitos vão passar por ele, vão virar concorrentes, sim. Ou parceiros. Mas muitos vão e vão voltar. Porque nós sabemos que não é para todo mundo. Né? Então, muitos precisam dessa estrutura do imobiliário, porque nessa mesma pesquisa, eles também colocam que eles não gostam da parte burocrática. Então, o papel da imobiliária passa a ser importante de novo. Eu acho que falta demonstrar, talvez algum ajuste na imobiliária,
para demonstrar que o corretor de imóveis precisa da imobiliária, a imobiliária precisa do corretor de imóveis. Uhum. Talvez ajuste de ganho, né, alinhar as comissões, o papel de cada um. Mas assim, eu não estou fazendo juízo de valor, eu estou trazendo Sim. o que nós colhemos nas pesquisas. Sim. Né? Então, principalmente foi essa questão do papel da imobiliária com o corretor de imóveis que está saindo do mercado da escola agora e entrando no mercado imobiliário. E com isso também eu consigo trazer novos cursos, eu consigo pensar em novos cursos, eu consigo pensar em novos projetos, como, por exemplo, ajudar esses alunos a entrar numa imobiliária. Né? Então, nós identificamos que os alunos, eu e a Aline, podemos nós dois ir para a imobiliária A, mas com certeza, pode ser que eu me dê certo e a Aline não, por conta do perfil, ou ao contrário. Uhum. Então, nós precisamos identificar qual é o perfil daquela imobiliária com o perfil do estagiário do corretor. E aí você indica esse corretor para aquela imobiliária que vai ter mais chance de dar certo. Então, isso surge dentro do IBREP, um produto, né, que é para dar match entre estagiários, alunos, Legal. ex-alunos, com as imobiliárias que procuram o IBREP para indicar. Esses estagiários ou esses corretores estão sempre precisando. Né? Então, tudo fruto de pesquisa. Nossa, muito legal. E aí, claro, essas pesquisas, e aí vocês vão gerando esses dados, vendo a compatibilidade. E Legal. indicamos diretamente para aquela imobiliária. Nós fizemos um teste, não, né, sem citar nomes de imobiliária, Uhum. mas na época até nós cobrávamos um pacote alto até. E uma imobiliária aqui de Florianópolis contratou. E a imobiliária, ela era de um jeito. Ela não dava o melhor serviço, mas era uma imobiliária antiga, familiar, Uhum. que já tinha o seu nome por conta do fundador. Nós mandamos um corretor do perfil mais top que nós tínhamos lá, que é o que ela queria. Ela pagou por aquele perfil. Uhum. Mandamos um, não ficou. Mandamos dois, não ficou. Mandamos três. Aí ela começou a reclamar conosco. Né? Sim. Aí nós fomos olhar. Falei, olha, o perfil que você busca não é aderente ao perfil da sua imobiliária. Aí nós identificamos isso. Falei, opa, não é todo corretor que se identifica num perfil que é top. Então, não existe um perfil top que ele é uma chave mestra para toda imobiliária. Cada imobiliária tem um corretor com o seu perfil. E aí, quando nós fizemos isso, nós acertamos. Então, nós identificamos quem eram os melhores vendedores corretores que vendiam naquela imobiliária, identificamos o perfil dele, nós adaptamos o perfil, o teste Big Five, que é utilizado na GUP, né, de tecnologia, para o mercado imobiliário. E ali nós identificamos o perfil ideal daquela imobiliária e aí buscamos na nossa base corretores que davam aquele match. Aí funcionou. Então nós identificamos, olha, então quer dizer que não é o corretor que é ruim, nem a imobiliária que é ruim, só tem pessoas que não estão do mesmo perfil com a empresa que ele vai trabalhar. E aí isso legal. torna tudo muito mais fácil. Não, muito interessante. Isso vai para. E aí eu sempre trago para. Tu vai falando e eu vou trazendo para cá, né? Mas às vezes as pessoas me perguntam qual o perfil ideal para ser vistoriador, né? Então é exatamente isso, assim, não tem um perfil certo. O cara que tá em início de carreira, que tem moto, que não tem filhos, esse é o perfil ideal. Não, pode ser que esse seja o perfil ideal para aquela região, para esse, né, aquele serviço. Mas tem outros lugares que outros perfis totalmente ao contrário fez sentido com o mesmo serviço, só que em outra realidade. Então é bem legal isso. E assim, voltando um pouquinho no que tu falou ali na questão de que tem corretores que saem, abrem imobiliárias e voltam porque vê que não é para qualquer um. E assim, a mesma coisa acontece hoje, como eu falei que o corretor, o vistoriador, eles estão saindo das imobiliárias e tentando trabalhar sozinhos, mas aí eles vê os conflitos que dá se tu não tiver uma boa estrutura e um processo bem estruturado, né, para conseguir segurar o rojão ali quando acontece os BO, né? Porque se tu não tem uma estrutura, um olhar preventivo, realmente um estudo para conseguir sustentar, né, esse serviço, com certeza eles vão querer voltar e, opa, eu tenho que aprender mais um pouco, né? E aí, assim, como que tu enxerga o papel da capacitação na redução de conflitos no mercado imobiliário? As pessoas, quanto mais capacitadas, melhores estão preparadas? É um trabalho preditivo, né? Sim. Então, quando você detém mais conhecimento, você vai, com certeza, entregar um serviço de melhor qualidade. Entregando um serviço de melhor qualidade, você vai evitar conflitos.
Eu vejo que a vistoria é muito isso. A Sim. vistoria, ela é uma ação preditiva Uhum. na locação. Então, se ela é bem realizada, um vistoriador bem treinado, com um olhar atento, né, que ele, antes, na vistoria de entrada, vamos dizer assim, até já trazendo para o teu lado aqui, ali, Sim. já bem treinado na vistoria de entrada, ele vai resolver um problema que pode dar daqui a 3, 5, Isso. 10 anos. Agora, uma vistoria mal feita, imagina, ele traz prejuízo para a imobiliária, ele traz prejuízo para o próprio proprietário. Então, capacitação é exatamente isso, é você trazer para aquele profissional Uhum. um conhecimento tal que vai facilitar o trabalho que ele precisa realizar para você, né? Porque ele está representando alguém ali na ponta, no Exato, caso do sim, sim. historiador. Então, Aham. eu acho que a capacitação, seja na vistoria, seja no mercado imobiliário, você imagina um corretor que não tem o conhecimento e leva um comprador de imóvel ao prejuízo. Seja porque ele vendeu um imóvel que não podia ser vendido, seja porque ele fez uma conta errada na hora do financiamento, na hora da Uhum. entrada. Isso ele leva um prejuízo. Então, a capacitação, a qualificação profissional, com certeza é o que vai garantir o sucesso daquele negócio. A Entendi. não ser que a gente consiga fazer tudo por inteligência artificial, por robô, aí você Não, você pensa tudo antes, você deixa aí beleza, aí a gente pode não Sim. discutir. Agora, enquanto você tem É. pessoas, Sim. enquanto você quer humanizar, porque eu acho que nós estamos precisando de pessoas com pessoas, Uhum. você precisa capacitar essas pessoas para evitar conflitos. Não tenha dúvida que a educação é a melhor ferramenta. É, isso. E aí eu penso assim que a gente vai usar a tecnologia como uma ferramenta auxiliar, um copiloto ali, mas a gente que precisa colocar a mão na massa e trazer a pessoa para próximo da gente, e quem trabalha com vendas tem muito isso, né, da questão de reconhecer uma necessidade, atender a uma solicitação, né, e fazer essa aproximação com o cliente de maneira humanizada nesse sentido. Mas é claro que a tecnologia vai ajudar nessa informação, nesses dados, para a gente aprimorar esses atendimentos, né? Só que a gente precisa entender que precisa estar bem preparado para isso. Não adianta a gente ir para o mercado, vai de qualquer jeito, porque quer ganhar dinheiro sozinho, pensando só na grana, né? Então, acho que tem que ter a capacitação, e eu falo isso porque tem muita oportunidade. Para vistoriador, para corretor, vistoriador que quer ser um franqueado, por exemplo, da Rede Vistorias, né? E que quer ser empreendedor. Ele consegue ser, só que se ele não tiver uma capacitação para seguir um processo correto, o corretor da mesma forma, ele vai ali na frente acabar batendo cabeça e não conseguindo seguir em frente, escalar. E assim, né, Aline, pegando essa questão do corretor, vistoriador, nós sabemos que o mercado imobiliário, para quem está iniciando, não é fácil. Sim, não. Em média, quem fica no mercado, ele demora de 6 a 9 meses para fazer a primeira venda depois que ele sai do curso. Uhum. Aí, se você pegar mais 5, 6 meses de curso, vão de 1 ano e meio. Uhum. Então, assim, não é fácil. Isso é média. Tem gente que muito antes já conseguiu. Agora, existem muitos serviços que são que um corretor de imóveis pode fazer e ir adquirindo renda até que ele consiga ter sua estabilidade financeira. O historiador é um deles. Exato. Então ele poderia sim ser um corretor vistoriador, por que não? Assim como ele pode ser um corretor agenciador, né? Então ele tendo capacitação, ele está dentro do imóvel. O imóvel ele é um ecossistema de muitos serviços. Então o corretor de imóveis que entender isso, ele vai vir aqui procurar a rede de vistorias, vai fazer um treinamento especializado, ele pode daqui a pouco ser um dono de franquia e ter a imobiliária dele, por que não? Então, o corretor de imóveis ele precisa ser um pouco da caixa. Não é só compra e venda. Existe muita coisa. Principalmente para aquele que está começando a ter mais dificuldade. Sim. Então, vistoria é um bom auxiliar aí para compor renda no início de carreira. Tem muito corretor que procura a rede vistorias, assim, né? Quando a gente faz ali, quando eu estava à frente aqui da gestão de Floripa, e eu estava ali no processo de seleção, de vistoriador, vem bastante corretor. Mas aí eu gosto sempre de deixar bem enfatizado isso, né? Que é o início de carreira, que vai ser um auxiliar, e quando ele chegar lá, quando ele tiver mais maturidade ali na profissão, o que ele começou aqui com vistoria vai ajudar ele muito nisso.
né, lá na frente, até mesmo condições de conhecer o imóvel, de apresentar o imóvel, né, de conhecer o produto. No fundo, os dois precisam conhecer o imóvel. Exato. Seja para vender, seja para oferecer para alguém ou para fazer uma vistoria. Exato. Conhecimento do imóvel, e aí isso no TTI tem que ter. Ele precisa saber o que é como é que é uma abertura, posição solar, até por conta, seja para venda ou seja para uma questão de infiltração. Né? Então, existem muitos macetes que vai servir para as duas profissões. Legal, né? Não, é muito legal isso, porque as duas profissões, elas se... Entrelaçam. Total. Muito legal. E assim, um profissional preparado com imparcialidade pode transformar a relação entre imobiliária, inquilino, proprietário, né? E eles ter ele conseguir ter essa imparcialidade, conseguir instruir bem também os clientes, porque quando ele tem uma noção de vistoria, como ele tem uma noção de dia a dia de imobiliária, tanto de locação quanto de venda, ele consegue direcionar os atendimentos dele e criar um canal de confiança com os clientes, porque eu acho que isso também é muito importante, né? Ele trazer o cliente, porque às vezes eu mesmo, se eu for comprar um imóvel, eu não tenho conhecimento técnico, por exemplo, para saber onde é que eu preciso ir, qual órgão que eu tenho que ir no cartório, que eu tenho que ir na caixa, tenho que fazer uma simulação. Então, a gente acaba confiando nele essas informações. Então, ele tem que estar, e o curso tem tudo isso, né? Tem. Ele vai ensinar desde o código de ética de um corretor, a parte isso, essa parte é muito legal. A parte de marketing, como que ele vai anunciar, como que ele vai captar imóveis, os nichos que ele pode atuar, né? Seja segmento de alto padrão, seja segmento popular, até leilão a gente tem lá no nosso curso, sim, né? Tem como lidar com pessoas, tem finanças pessoais também, porque ele é um profissional liberal, precisa aprender a isso, né? Ele vai ensinar toda a parte de documentação, seja no cartório quanto na parte de financiamento. Vai abordar também toda a questão de arquitetônica, né? Tipos de revestimentos, como ler uma planta. Até a gente chama de arquitetura para quem não é engenheiro, né? Sim. É o nome da disciplina. Então ela realmente... e depois no final vai ter tem duas situações práticas. Seja o estágio e tem atividades em ambiente profissional. Então nós vamos lá e vamos ensinar ou vamos dar uma atividade que ele tem que ir desde a hora que ele chega no imobiliária. Tem inclusive vistoria. Tem? Não. E até a hora que ele assina o contrato. Então tem atividades que ele tem que ir lá na imobiliária, tem que ir no cartório, tem que ir fazer alguma em campo e trazer a atividade para nós. Então é realmente mão na massa, né? A gente coloca ele mão na massa, mas vai passar um 360 bastante interessante. Claro, isso é bom ficar claro porque todos os cursos, seja licenciatura, graduação, curso técnico, ele vai te dar o básico. Sim. Ele vai te habilitar para você entrar no mercado. Eu vou sair dali especialista para vender para imóvel para investidor? Não. Mas você vai ter uma noção. Agora, quando você, que nem em medicina, você se forma em medicina, depois você vai fazer quase o mesmo tempo que você fez a faculdade, você vai fazer uma residência para você se especializar. E eu acredito que o mercado imobiliário está cada vez mais indo para o nicho, para a especialidade. Isso. Então ele vai fazer o TTI ou daqui a pouco o ensino superior para o mercado num todo, porque é muita coisa, e depois ele vai se especializar em alto padrão, ele vai se especializar em segmento popular, em vistoria. Aí ele pode escolher, porque o mercado é muito amplo. Isso, né? Tem um leque gigante, né? E eu sempre falo isso para os vistoriadores. Aí, quando alguém começa, sem ser corretor, começa como vistoriador, e depois ele quer ser corretor, porque às vezes ele tem vistoriador que almeja ser corretor, mas ele está começando como vistoriador. E nos meus treinamentos eu sempre falo isso para eles. Gente, aqui não é quando tu já atinge um certo nível, que tu é um vistoriador, que tu já consegue fazer a tua gestão do tempo, os teus ganhos, né? E consegue vistoriar bastante imóveis ali para fazer uma média boa ali que vá sustentar ele. Mas isso é um
o primeiro passo. Tu pode seguir fazer o curso, ser corretor, porque tu já tem uma outra base, sabe, pro outro lado. Quer ser angariador de imóveis, né? Ele está fazendo vistoria, ele pode angariar imóveis, que é um investimento para ele. Exato. Ele não vai ganhar o dinheiro na hora que angariar, mas a hora que um corretor vender, ele tem ali o percentualzinho dele. Então, quer dizer, o próprio vistoriador já pode, não quer ser corretor, talvez o próximo passo seja ser um angariador, depois ele vai virar um corretor. Exato. Então, existe um caminho a ser percorrido. Quando eu trabalhava nas vistorias, eu fazia a captação, também trabalhava em conjunto também com alguns corretores, fazia a captação, fazia vistoria para... tinha alguns imóveis muito parados na imobiliária, aí eu falei, gente, por que esses imóveis não alugam? Porque acontece que ele está lá parado, uma casa boa, num ponto legal, aí chega lá na casa, precisa fazer muita coisa na casa, tem que pintar, dar só uma repaginada, já aluga mais rápido, consegue até dar uma melhorada no valor do aluguel. Então, essa visão, assim, também, que eu olhava, assim, eu falei, poxa, eu falava com o proprietário, dá uma repaginada, faz uma pintura, troca aquele piso, tira aquele carpete, bota um piso frio. E aí já dava uma outra cara para o imóvel e ele já era alugado em seguida. Então, tem essas possibilidades também que o vistoriador pode ir. E aí, enquanto ele faz o curso, e daqui a pouco ele já entra e já está inserido dentro do mercado. Inclusive, no curso, você falou agora, eu lembrei, nós temos uma disciplina também de homestaging, que é justamente você... E tem, né, diversas pesquisas aí, não é nossa, mas que você, o mesmo imóvel, quando você faz um homestaging, ele aumenta 60% a chance de venda. Isso. Ou de Tá locação. tentando me lembrar a palavra, homestaging, assim. Não, com certeza, aumenta, sim. E isso aí é um projeto bem legal. Até que a Rede Vistoria, a gente tinha conversado, não foi um projeto que ainda está em evolução, para fazer esse tipo de serviço para a imobiliária, para até criar essa consciência nas imobiliárias, porque às vezes, tanto na correria ali, como é que a gente sabe como que é o dia a dia da imobiliária, às vezes a gente não consegue enxergar isso, sabe? Nós até fizemos uma parceria agora com a Startse, que é uma das maiores escolas de inovação, e nós lançamos um conteúdo de inteligência artificial para o mercado imobiliário. E um dos aplicativos que nós estamos ensinando a utilizar é um aplicativo de inteligência artificial que você tira a foto do imóvel, mesmo seja até na locação, dá para ser feito, e ele faz um homestaging. Então, ele melhora o ambiente, ele arruma a bagunça, você pode apagar objetos, se não quer, tudo por inteligência artificial. Então, ajuda muito. Legal. Então, se alguém quiser, tiver interesse no @ibrep no Instagram, tem o link lá do conteúdo que foi criado e no link ensina a usar acho que até que é gratuito. Com certeza é gratuito o aplicativo de inteligência artificial. Que legal. É bem bacana isso, porque isso aí melhora tudo, né? Assim, a renda da imobiliária ali, depois... porque... Tem muito, às vezes eu vejo a realidade das imobiliárias que tem até, eu estava conversando aqui no outro episódio com a Luísa, que é lá do time de pré-vendas da rede, tem essas objeções na imobiliária, assim, né? O vistoriador, a gente já tem vistoriador próprio, então a gente não precisa terceirizar o serviço. Eu falei, poxa, por que não otimiza o serviço do vistoriador nesse sentido? Né? Então, quando eu também fui da imobiliária, quando era cliente da rede também, e aí era isso que eu fazia quando tinha muita demanda, botava a vistoria para a rede e aí eu fazia essa outra, né? Eu ficava numa função mais estratégica dentro da imobiliária nesse sentido, porque já conhecia os imóveis, já conhecia os proprietários. Então, isso dá para a gente otimizar muito. E o corretor também. Principalmente o corretor. Quer ver aquele que é autônomo, né? Mas isso também para o vistoriador, ao tirar boas fotos, ele ajuda quando essa foto chega na imobiliária. E essa foto pode ser feita no homestaging também. Gente, o mercado imobiliário é tão bom, né? Tem muita coisa legal. Eu acho muito legal. A gente vai falando e vai abrindo um leque de opções. Aí tem tour virtual, tem, né, as fotos. Aí o corretor ou o vistoriador pode ser corretor, o corretor pode ser vistoriador. Né? Então, só não pode ser corretor se não tiver Cresce. Isso, o resto pode tudo. É isso aí. É isso aí. Tendo Cresce, fazendo curso, ele já está com assim, o caminho aberto para ele... É um leque de oportunidades. É um mercado que, se você for parar para pensar, um mercado que paga o que paga, né? A gente, com certeza, você que é do mercado imobiliário, conhece pessoas muito bem-sucedidas que fizeram apenas o curso técnico de transações imobiliárias, viraram dono de imobiliários, até incorporadores, e paga o que paga por uma formação barata. Né? Então, se você for, às vezes, pegar um advogado...
tem advogados que ganham muito bem, assim como tem corretores que ganham muito bem, mas a média, talvez o corretor ele se equipare no ganho, né? E aí, olha a diferença de formação que um advogado precisa investir para um corretor de imóveis. Sim. Claro, como estamos falando de um mercado aquecido, como aqui, por exemplo, do sul do Brasil, Santa Catarina, né? Sim. Mas é uma profissão que te traz boas oportunidades. Ah, com certeza, com certeza. E traz assim. E aí, tu sabe que eu penso que é legal que tem essas boas oportunidades e para a pessoa chegar até lá, para conseguir, né, dizer que eu sou um profissional do mercado imobiliário e sou bem-sucedido. Claro que há um processo, né? Há uma caminhada, há todo um treinamento, há toda uma resiliência que tem que ter. E eu, assim, hoje consigo ajudar essas pessoas que talvez estão no meio do caminho, assim, né? E a gente, né, que está no mercado, assim, a gente consegue ajudar eles a motivar a continuar. Sim. Por conta das dificuldades que eu já passei na imobiliária, por conta, né, das pessoas também que tu conhece dentro do teu nicho. Então, isso é muito bacana, né? É muito legal, assim, isso que me motiva, assim, sabe? A continuar levando, nós continuar levando nosso conhecimento e dando oportunidade para as pessoas também, né? Crescer. E aí, entrando nessa parte de testemunho de pessoas, assim, tem alguma história de algum aluno, né, ou retorno que te marcou e mostrou ali o impacto do IBREP na vida real? De algum aluno especificamente, não, mas sabe que é sempre muito gratificante quando nós olhamos, principalmente nas redes sociais, e quando você recebe de maneira espontânea, e tem bastante, e nós talvez não temos a dimensão do quanto nós mudamos vidas. Então, se você, né, até para validar o que eu tô falando, pegar a rede social do IBREP ali e você dar uma zapiada nos comentários, vai ter muita gente dizendo: essa escola mudou minha vida. Né? Essa instituição, hoje eu sou grato a essa instituição. E aí você para fazer uma reflexão de, às vezes, uma pessoa que era, sei lá, não sem nenhum demérito, mas que ganhava menos sendo um zelador, sendo um porteiro, e hoje é dono de uma imobiliária, ele é um empresário. E então tá cheio de histórias assim. Estão inúmeras histórias assim. Então, o próprio Kadori, né, é uma pessoa que me marcou. Por quê? Ele é um dos pioneiros no YouTube no Brasil, né, no canal Galo Frito, com 10 milhões de seguidores. Ele sai do canal Galo Frito e entra para o mercado imobiliário. Aí eu pensei comigo, né, falei, por que ele está fazendo o caminho contrário dos nossos jovens? Porque os jovens querem tudo ser youtuber, querem ser influenciadores. E ele está vindo para o mercado imobiliário. E isso eu tive essa curiosidade e eu busquei conhecê-lo. E, né, hoje somos parceiros, somos amigos. E aí ele falou, olha, eu cansei daquilo, não me via mais fazendo aquilo, e o mercado imobiliário, com a minha família era do mercado imobiliário, eu vim para o mercado imobiliário. Ele veio para veio para o marketing de uma startup no mercado imobiliário, não tinha crescido, não tinha um curso. Eu falei, não, eu quero que tu faça aqui, que eu quero que tu conte essa experiência. E ele fez o curso conosco, hoje é um corretor de imóveis, todo mundo que ele pode, da família dele, ele chama para ser corretor, a mulher dele, tudo mais. E ele vive de ser corretor de imóveis, de fazer conteúdo para o mercado imobiliário. Então, o que me chama a atenção nesse caso do Kadori é o porquê, como o mercado imobiliário traz, tem outra situação também. O goleiro da seleção brasileira de futebol de salão, bicampeão mundial da Copa do Mundo de futebol de salão, saiu do mercado imobiliário, saiu do futebol, se aposentou ano passado, virou corretor de imóveis. Também ele falou, Diogo, eu vejo o mercado imobiliário como um mercado de oportunidade e eu tenho um network, eu quero ser o craque também no mercado imobiliário. Fizemos uma parceria, divulgamos ele. Então, assim, me chama a atenção que pessoas que são ícones em outras áreas, que futebol, influenciadores, a nossa juventude tá vindo para o mercado imobiliário. E aí, quando eu vejo também a quantidade de pessoas que nós atingimos, quando a pessoa diz, olha, vocês mudaram minha vida, a gente não tinha noção disso, aí você começa a ficar orgulhoso, porque realmente você vê, eu comecei a nossa conversa aqui dizendo, nós trabalhamos com alegria. Isso. Com alegria porque as pessoas são felizes quando elas entram numa profissão que elas se reconhecem, que elas progridem a sua vida e a sua família.
E isso é muito gratificante. Então, poder fazer isso, eu espero que o que eu tive até hoje seja muito pouco, que isso multiplique, que cada vez mais vidas sejam impactadas no mercado que nós aprendemos a amar e entender que é um mercado realmente que transforma vidas, né? É. E é claro que ele começa através da educação. Sem educação, no mercado imobiliário não adianta nem entrar. Você, Não. por sorte, você joga na Mega Sena, que eu acho que vai ser mais fácil. Boa, boa. Não, isso aí é muito importante. Para mim, a educação é algo, assim, totalmente indispensável, assim, porque eu estudo muito, embora eu estou sempre aprendendo, todos os dias, cada treinamento, cada consultoria, cada palestra, cada entrevista aqui, eu aprendo demais, levo isso para a prática, mostro isso para os historiadores, levo o meu case de coisas erradas que eu fiz, porque não procurei uma capacitação, porque não tinha uma instrução, né, certa, e o quanto eu peleei, né, que nem diz lá no Rio Grande do Sul, por conta de falta realmente de uma orientação correta. Aí quando eu sou formada em administração, mas quando eu fiz a pós em direito imobiliário, foi porque eu não tinha, assim, meu Deus, onde que eu vou achar um lugar que eu possa me orientar? O que será que eu estou fazendo certo, o que eu estou fazendo errado? Aí, quando eu fiz a pós em Direito Imobiliário, foi quando eu tive um norte, assim, para saber conduzir de maneira mais justa os conflitos que dava por conta da locação, né? Por conta de coisas erradas e mal executadas. Então, e aí eu vejo que é a educação, e aí o pessoal entrando no mercado imobiliário, se especializando, fazendo cursos em fontes seguras, né? E eu acho que esse é o caminho, com certeza. E assim, o que vai se tornar indispensável assim para quem quer se destacar no mercado imobiliário nos próximos anos? Aline, eu acho que eu dei um grande spoiler dessa pergunta, que foi quando eu falei sobre entender de pessoas, Exato. né? Sim. Então, isso nós, por pesquisa, né? O Diogo está falando, é realmente pesquisa do mercado, é indispensável você aprender e lidar com pessoas. Uhum. Eu acredito que o mercado imobiliário ele passa muito por você entender essas questões tecnológicas, seja ela nas redes sociais, você precisa aprender a fazer conteúdo, se quiser se destacar. Uhum. Então, você ser um corretor de destaque, você entende de pessoas, você sabe se posicionar enquanto profissional. Exato. Isso também te destaca bastante. E uma questão que talvez o maior dilema que a gente está vivendo atualmente, que é a questão da inteligência artificial. Por mais que a inteligência artificial não vai substituir pessoas, eu não acredito nisso. Eu acredito que pessoas que entendam, saibam utilizar a inteligência artificial, vão substituir pessoas que não sabem utilizar. Porque você vai ser mais eficaz. Você vai ser mais rápido. Não porque a inteligência artificial vai sentar na sua cadeira amanhã. Isso não existe. Então, você estar antenado ao que está acontecendo ao seu redor, e seja mudanças tecnológicas, seja você saber se posicionar, você ter uma referência de conteúdo, assim como eu busquei que a minha instituição fosse, e você saber de pessoas. Olha, tenho certeza que você vai estar diferente de 90% dos profissionais do mercado imobiliário. E com grande chance de ter muito sucesso. Com certeza. A educação é algo que vai transformar e assim como é para as vistorias também, a gente entender que a tratativa com as pessoas seja porque eu vejo que cada um pensa um pouquinho em si, assim, né? Quando trata da locação ali no final, quando fala que é o divórcio, né? Que é a vistoria de saída, que as pessoas... cada um pensa um pouquinho do seu lado, a lei do inquilinato também é um pouco meio subjetiva com relação a algumas coisas. Então, se não tiver alguém que tenha uma mentalidade de acolher, de saber resolver os conflitos, de entender as partes, assim, eu acho que vai sempre ter os conflitos, sempre ter os problemas, sempre ter ali as discussões, né? Mas tem que ter as pessoas preparadas para saber conduzir essas tratativas, né? Na educação profissional, né, ou na educação na formação profissional, seja na área técnica, na área superior, a gente tem o termo do lifelong learning, né? Então, você nunca mais, como era antigamente, você fez uma graduação, fez uma pós-graduação, se virou especialista e você vai ser referência naquilo. Não, agora não. Agora você precisa estar sempre estudando. Durante toda a sua vida, você vai ter que estar estudando. Porque as transformações ocorrem muito rápido, né? Até cansa, às vezes, porque o que valia ontem já não vale hoje. Estava hoje falando com o meu time de marketing e eles estavam dizendo, olha, já não é mais o marketing sustentável.
Agora é um marketing que cuida das pessoas para que as pessoas sejam curadas. Então, o que aquilo vai te fazer bem para você? Não é mais algo sustentável. Eu falei, olha, legal, eu acho maravilhoso isso, mas, poxa, tudo que valia até onde já não vale, mas agora daqui a pouco vai ser outra coisa. Isso cansa, não é? Mas só que se você quer se manter uma pessoa de referência na sua profissão, você quer ganhar dinheiro, você vai ter que estar sempre aprendendo, se reinventando. Eu sou uma pessoa muito curiosa, Aline. Eu gosto de ler, eu gosto de ir atrás. Então, eu acho que dos principais pontos que eu tenho de benefício, assim, como pessoa, é que eu sou curioso. Então, acho que ser curioso nunca vai te atrapalhar. Então, você ter curiosidade e aprender, e quando alguma coisa nova acontecer, você não ser a pessoa que fica contra e ser curioso para ver como aquilo pode te ajudar, faz toda a diferença. Porque às vezes tem pessoas que é curiosa, assim, a gente vai, mas é sempre contra tudo, né? Vem, aparece uma coisa, mas isso não vai dar certo, isso não vai funcionar. Então, tem gente que é meio contra o sistema, né? Não adianta, o sistema vai passar. Vai passar. É que nem se você pegar o corretor de imóveis, vamos pegar o corretor de imóveis do início dos anos 2000 ou do final do século passado, até para ser mais... Sim. Que está acostumado a sentar no seu plantãozinho de vendas, esperar a pessoa parar no plantão de vendas para ele e aí esperar a vez dele, né? Porque daí tem um rodízio ainda. Você imagina hoje uma pessoa dessa? Muitos corretores morreram dessa transição para agora. Que não acreditaram que ele precisava atender digitalmente, que ele precisava pegar o celular e mandar mensagem, que ele precisava aprender um script, que ele precisava anunciar nas redes sociais. E tá lá, deve estar esperando até agora lá no plantão de vendas, porque quase não existe mais esse corretor de imóveis que tá lá. Né? Então, se você pegar um exemplo desse, você já vai ver que o mercado transforma agora nessa nova resolução que até eu acabo insistindo, mas nessa questão de inteligência artificial. Tem muita ferramenta. Então, daqui a pouco, as imobiliárias vão preferir aquele corretor que usa inteligência artificial, porque o imóvel vai mais rápido para a pauta. A segurança jurídica é melhor, porque ele vai mitigar, né? Ele vai fazer ação preditiva disso tudo. E aí, daqui a pouco, aquele corretor que não entendeu que tem que fazer dessa forma, ou aquele corretor que, hoje em dia, saber tirar foto, fazer vídeo, é um diferencial para as imobiliárias. Hoje, um corretor que entra na imobiliária, que ela não precise mandar um fotógrafo, ela não precisa mandar alguém editar. Então, quer dizer, você já está vendo outro tipo de transformação do profissional na imobiliária. Exato. E aí ele tem que acompanhar isso, né? Se ele não acompanhar, vão passar por cima dele. Ele vai ficar sendo lá o dinossauro. Vai ficar sentado no plantão o resto da vida lá. Mas, Diogo, e assim, o IBREP já está preparando para as próximas mudanças no mercado? O que vem por aí? Já, primeiro conteúdo foi essa história. Quando nós mudamos o conteúdo do TTI, nós criamos um curso vivo. Então, o curso está sempre em constante atualização. Né? A grande mudança que nós estamos nos preparando é que há um projeto de lei né, que deve estar andando, a gente acredita que deve ser, até porque o Conselho Federal de Corretores tem uma frente parlamentar do mercado imobiliário que está ajudando nessa questão de mudar, que o corretor de imóveis não só seja corretor de imóveis pelo curso técnico, quanto pelo curso superior. Então, o curso técnico vai ser o curso de entrada, ele vai poder trabalhar na compra e na venda, mas com bastante limitação, e o gestor, que é o que vai ter ensino superior, ele vai poder ser dono de imobiliário, vai poder trabalhar na compra e na venda, administrar bens, locações, emitir laudos e pareceres. Né? E isso faz com que nós, o IBREP, não possamos ficar só na questão do curso técnico. Então, nós estamos na fase final da aprovação da nossa faculdade, né? A Escola Superior Imobiliária, IBREP, que deve, nos próximos meses, ter a sua autorização final aí pelo Ministério da Educação. E aí nós vamos oferecer não só o curso técnico, quanto também o curso superior, esperando aí a mudança da lei, né? Para que possamos atender o mercado num todo, na educação num todo. E pós-graduações também, né? Vamos trazer para o mercado imobiliário. Que legal. Então, vai trazer agora a educação 100% para o mercado imobiliário. Hoje estávamos só na parte técnica, né? E cursos livres. Legal. E tu acredita, assim, que os vistoriadores também deveriam estar inclusos, assim, tendo essa visão
de que tem muitos vistoriadores sendo autônomos, sendo empreendedores, assim. Não é uma profissão regulamentada, mas tu acha que poderia incluir nesses programas formais de capacitação do mercado? Eu acho que sempre que é uma profissão regulamentada, ele traz mais uma segurança, seja para o mercado ou para uma segurança jurídica para o negócio. Né? Então, quando você ou trazer isso para dentro do Conselho Federal de Corretores de Imóveis ou fazer um órgão à parte, eu sei que isso burocratiza, mas querendo ou não traz uma segurança. Não é? Isso que eu falo. E reconhece também a profissão. É. Querendo ou não, nós estamos falando aqui que o corretor de imóveis vai ter ensino superior. Isso é um reconhecimento à profissão. Imagina você ter um curso formal por lei que cria, ou uma lei que cria a profissão de vistoriador e que faz que ele tem que ter um curso, uma formação. Você já começa a trazer profissionais mais qualificados para o mercado. Então, eu vejo que a profissão, se você quer dar você quer trazer mais poder, empoderamento para aquela profissão, se você traz ela para dentro de um escopo desse regulamentado, que obriga você a ter uma formação mínima, porque se não tiver a obrigação, infelizmente ninguém vai fazer. Não. Aí faz quem quer, cada um vai fazer do seu jeito. E essa padronização para um mercado tão grande quanto é o mercado imobiliário, eu acho muito importante. Então eu acredito que eu sou favorável que a profissão de vistoriador até pudesse ser incorporada ao corretor de imóveis, porque faz todo sentido. Eu também voto, sim. Eu também voto e já vou lá para ajudá-los, né? A fazer também já o conteúdo, e já fazer o conteúdo, já tem tudo junto já. E assim, como que é? Agora a gente finalizando, no fim a gente até passou do tempo, mas tá tão boa nossa conversa, passou tão rápido, né? O fim, já. Mas o Raul nos dá mais uns minutinhos pra gente conversar. E assim, como que é o Diogo, então, um pouquinho fora do trabalho, assim? O que tu faz para manter o equilíbrio entre a tua vida pessoal e a tua rotina do trabalho ali como líder? Eu sou muito caseiro, Aline. Eu adoro ficar em casa. Eu sou casado há 13 anos. Com a Francine, e nós temos 2 filhos, a Valentina, de 9 anos, e o Joaquim, de 1 ano. Que legal. Então, quando eu posso, eu fujo para casa, tento não sair, fico em casa com eles. Fora isso, eu gosto muito de futebol, né? Então, os meus hobbies eu sou mais para ir viajar, estar com a família. Eu sou uma pessoa muito família. Sim, eu gosto de estar seja com meus filhos, com a minha esposa, com a minha mãe, com minhas irmãs, com meus sobrinhos. Legal. Então, sempre é o que eu faço. Fora isso, eu vou jogar uma bolinha. E o resto eu tô sempre no mercado imobiliário, com certeza. Então estamos juntos, porque eu gostei do termo fugir para casa. Eu também, eu adoro fugir para casa. É muito bom. Eu viajei já muito, né? Na época de implantar o IBREP em 8 estados. Nossa. Então, para mim, vamos para tal lugar. Eu prefiro ficar em casa do que ter que ir para um lugar, viajar e talvez, pode parecer um passeio. Para mim é muito trabalho. É trabalho. Ficar em casa, para mim, é mais gostoso. Sim. E agora também ver o crescimento dos teus filhos também, né? Isso não tem preço, né? Depois eu não vou me punir no final por não estar aparecendo, né? Esses dias eu vi um estudo que fala que o seu bebê só vai ser bebê por 2 anos. E o seu filho só vai ser criança por 10 ou 12 anos. Depois acabou. Né? Então eu falei, uma filha de 9, um menino de 1 ano e meio, eu falei, não posso perder esses momentos. Então, eu tenho uma filha de 10 anos também, tá entrando na pré-adolescência. É quase igual a mim. Aí a gente tem outros desafios, né? Termina uma fase, começa outra, né? Exatamente. Mas é isso, Diogo. Quero te agradecer, mas antes disso, se tu puder deixar uma mensagem para os alunos do IBREP, né? Passar para eles ali nos próximos anos o que eles podem esperar ali. Do Instituto e também para os que estão chegando e para aqueles que já estão agora saindo do curso e entrando no mercado. Eu acho que eu posso falar para todo o mercado imobiliário, sem querer parecer ousado, Sim. Mas o IBREP ele está ali para servir com conhecimento, com conteúdo. Pode ser para aquele que vai se tornar aluno e pode ser aquele que às vezes não vai se tornar aluno, ou não tem condições de pagar. Tem conteúdo gratuito e nós vamos continuar oferecendo para a comunidade imobiliária conteúdo, conhecimento, seja de forma gratuita, seja de forma onerosa, mas nós vamos sempre dar o melhor daquilo que nós sabemos para o mercado imobiliário. Então, assim como eu sou, né? Eu acho que todo mundo deveria ser curioso.
Sim. deveria ir atrás, deveria ir buscar. E quando puder, uma ajuda de uma instituição que faz um trabalho sério, que está preocupado em fazer curadoria e trazer realmente um conteúdo que vai mudar, que vai transformar a sua carreira, vai estar sempre disponível. Então, seja curioso, não pare de estudar, o mercado está sempre em evolução. Historicamente, se você pegar o que era o mercado imobiliário e o que é o mercado imobiliário agora, você vai comprovar isso que eu estou falando. E o IBREP vai estar aqui para ajudar você que quer ser um profissional de alta performance no mercado imobiliário. Legal, Diogo, já deixou o recado, muito bom. Muito obrigada mesmo pela tua participação. Eu acho que é fundamental a gente falar de educação. Eu trago aqui sempre, né, que a gente estava falando para que é o objetivo do podcast, assim, é para trazer transparência nas relações, até com a rede da Rede Vistorias com o mercado, mas também para trazer essa conscientização, né, de educação, de como que as coisas precisam seguir um processo para evitar conflitos, enfim, eu acho que a gente como especialista, a gente tem essa obrigação mesmo de realmente transmitir isso para o mercado, né? Que quem está chegando agora está no lugar seguro, procurar fontes confiáveis, né? Também de transformação ali, de educação, de conhecimento, enfim. Então, quero te agradecer, te dizer que foi para nós uma honra te receber aqui, ouvir um pouquinho da história do IBREP. Nos colocamos à disposição sempre para parcerias e eventos e educação e tudo mais, né? E muito obrigada mesmo pela tua participação. Se quiser deixar as redes sociais do IBREP também, claro, para entrar em contato. Primeiro, quero agradecer a todos que vão assistir, que estão assistindo, que vão assistir esse podcast. Agradecer ao convite, Aline. Realmente, você é uma profissional referência, né, nesse mercado de vistorias. E você está junto de uma grande empresa que transformou essa questão de vistorias no Brasil. Deixar um abraço para o Henrico também, né? Um grande parceiro, um grande amigo. Agradecê-lo também, né, por poder estar aqui nesse espaço. E quem quiser, né, ter mais conteúdo no mercado do mercado imobiliário, quem quiser acompanhar memes no mercado imobiliário também, que nós também trazemos humor, saber mais sobre os nossos cursos, tem o site, né, www.ibrep.com.br, o Instagram @ibrep, o mesmo é no TikTok, e tem o YouTube, que é o nosso canal no YouTube, que é o Corretor Conteúdo. Então, com certeza lá você vai encontrar bastante conteúdo e bastante coisa sobre o mercado imobiliário. Legal. Obrigada, Diogo, mais uma vez. Gente, então, se você gostou desse episódio, se você aproveitou aí, aproveita para entrar nas redes sociais aí do IBREP, conhecer o curso, se especializar no mercado, num lugar, numa fonte segura mesmo, tá? Então, compartilha esse conteúdo, comenta aqui comigo o que você está achando dos conteúdos aqui do VistoriaCast. Aproveita também para seguir nas redes sociais a Rede Vistorias, @SomosGrupoRV, @Aline Vistorias Humanizadas e @VistoriaCast. E também no Spotify, estamos lá também. Escute, né? Ouça esse episódio que eu tenho certeza que vai agregar e muito aí para a sua caminhada no mercado imobiliário. Então, um beijo para vocês e até o próximo episódio.